Quantos gostaram e foram abençoados na palavra da semana passada? Quantos estão desejosos de progredir na vida? Eu quero começar a fazer algumas perguntas aqui. Eu preciso da ajuda de vocês. O que é necessário para você ter sucesso? Sem ele, é para tudo, não só progresso, mas tudo, né? Oração e fé também. Trabalho, disciplina, sabedoria, perseverança, obediência, atitude, ideias. Olha, eu vou parar de pregar, vocês já sabem tudo. Mas é interessante como todo mundo, de alguma maneira, tem uma ideia geral, né, do que fazer. Mas quando você começa a analisar o comportamento das pessoas, você percebe que elas não têm muita convicção daquilo que elas imaginam. Você vê isso pelos ditados populares, como eles são contraditórios, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Isso fala de atitude, né? Mas por outro lado, você vê pessoas que falam: vou fazer minha fezinha, vou levar meu pé de coelho, vou bater 3 vezes na madeira porque me dá sorte. Você acredita em sorte ou trabalho? Você acredita em talento ou diligência? Os dois, né? A verdade, queridos, é que existem leis para o sucesso. O tema da mensagem de hoje é 8 leis para o sucesso. Você podia dar 20, mas por uma questão de tempo eu vou falar de 8 leis. E eu quero usar este substantivo leis por uma razão, porque lei é algo que já foi verificado, é algo que existe um código para isso. Existe o Código Penal, o Código Civil, existe a Constituição. Leis são verificáveis, são regras que precisam ser seguidas, e vale para todo mundo. Em outras palavras, se você não seguir essas leis, você não vai ter sucesso, que é parte do progresso na vida. Amém? Quantos querem progredir na vida? Então abram os seus olhos e os seus ouvidos e, sobretudo, o coração. Primeira verdade que eu quero falar para vocês, queridos, é que precisamos valorizar o hoje. Isso é muito importante, porque o sucesso, ele não é um destino. Diga: o sucesso não é um destino, é uma jornada, é um progresso. Às vezes a gente vai numa formatura de alguém, né? Então está lá todo mundo vestido de beca, tirando fotografia, fazendo bailes de formatura. As pessoas estão ali celebrando o sucesso. Aquilo não é o sucesso. Aquilo é a revelação, é o reconhecimento do sucesso. O sucesso aconteceu durante todos os dias do curso em que você deixou de ir para a balada e ficou estudando. Todas as decisões que você tomou: eu vou fazer isso, eu vou abrir mão disso em função daquilo. Então, na verdade, o sucesso, ele começa no hoje, não é o amanhã. Cada dia que eu tomo uma decisão correta, eu estou trabalhando pelo sucesso. É interessante que na vida você ou prepara ou você repara. Diga assim: na vida ou você prepara ou você repara. Quando você prepara, você não tem que reparar. E se você repara, é porque você não preparou. Aquilo que você fez errado ontem, você vai ter que fazer de novo. Então o sucesso, ele começa com atitudes diárias, todos os dias ao longo da vida. Como disse o pastor Israel quando ele pregou, assisti a mensagem dele: decisões fazem muita diferença. Josué 24:15. O povo de Israel chega num momento em que eles têm que decidir se eles vão seguir os deuses das nações vizinhas ou se vão servir a Deus. Ele diz assim em Josué 24:15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, diga escolhei hoje, a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, o que você quer ser amanhã, você tem que decidir hoje. Você visualiza o amanhã, mas você age hoje. Tem muita gente perguntando, é incrível, na internet eu recebo todo tipo de pergunta. Mas as pessoas estão acostumadas a esperar milagres. E milagres acontecem, mas eles são extraordinários. Fora do ordinário, fora do normal. No dia a dia o que nós precisamos esperar é que as coisas aconteçam naturalmente. E se eu quero que o meu futuro seja bom, eu tenho que fazer decisões boas hoje. Não pense que você vai continuar fazendo as mesmas coisas e você vai ter lá na frente um resultado diferente. Se você quer ter sucesso, tem que começar hoje. Olhe para o teu irmão e diga: é hoje. O sucesso do seu casamento não tem nada a ver com a paixão que você tinha quando casou. Porque a paixão é uma das coisas mais efêmeras na vida. Do mesmo jeito que o fogo levanta de uma vez, ele pode esfriar muito rapidamente. O sucesso do teu casamento tem a ver com as atitudes diárias que você tem para com tua esposa, para com teu marido. Como vocês enfrentam as dificuldades, como vocês dividem os sonhos, como vocês negociam os relacionamentos. Verdade ou não? Quem aqui está casado há mais de 30 anos? Vocês são bem-sucedidos. Teve muito perrengue na vida ou não? Quantos aqui tiveram muitos perrengues na vida? É claro que tem, mas bem-sucedidos são aqueles que ficam firmes até o fim. Amém? Então o sucesso da sua carreira não depende de um grande negócio que você faça. É óbvio que é necessário, é importante que você ganhe, numa tacada você ganhe muito dinheiro. É ótimo isso. Mas se você não continuar a trabalhar aquele dinheiro, aquele recurso, aquela oportunidade que você recebeu, o dinheiro vai acabar. Como diz o Alcides, ganhar não é tão difícil, difícil é manter. É verdade ou não é? Quem já foi rico sabe que muita gente fica rica e muitos perdem o que ganharam. Então na vida o sucesso é um processo, é longo, é uma corrida de longa distância. Não é algo que você conquista do dia para a noite, mas é algo que você constrói ao longo da sua vida toda. A segunda lei que a gente precisa refletir é: faça diferença com atitudes. Não basta ter sonhos, não basta ter ideias e não basta ter visão. O sucesso requer atitudes. Lá em Eclesiastes 11:1, o sábio Salomão entendeu isso. Ele usa uma figura bonita. Ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que ele está observando? Ele está observando que quando você lança alguma coisa nas águas, elas podem levar, mas elas trazem de volta. Em outras palavras, na vida, você precisa ter atitude. Se uma semente não sair da tua mão, ela não vai se tornar uma colheita. Atitudes são fundamentais para que a gente possa progredir na vida e possa ter sucesso. Lá em Gálatas 6:7, a Bíblia também diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Toda semeadura tem colheita. Se você semear preguiça, vai colher pobreza. Se você semear trabalho, diligência, competência, vai colher o quê? Prosperidade, estabilidade, confiança. Tudo tem a ver com atitudes. E muitas vezes nós
entendemos isso intelectualmente, mas na prática a gente não faz isso. Na prática a gente quer que Deus opere o milagre. Olha, eu estou sem dinheiro, manda um anjo me trazer na porta. Deus pode fazer isso? Pode. Se fizer uma ou duas vezes na tua vida, levanta a mão para o céu, porque em todo o resto você só vai receber se trabalhar. Isso é tão claro que lá na igreja de Tessalonicenses, eles estavam esperando pela volta de Jesus. Sabe o que as pessoas começaram a fazer? Vendiam tudo que tinham, davam tudo para a igreja ou para os pobres, e iam para os montes e ficavam adorando, louvando, cantando, orando, aleluias. Mas aí veio a fome. Pô, vendi tudo que eu dei, estou esperando por Jesus, vou na casa do meu irmão. Aí você vai na segunda, vai na terça, vai na quarta. Acho que na quarta o teu irmãozinho fala: escuta, você não trabalha não? E as pessoas foram reclamar para Paulo: Paulo, não está dando, esse povo aí parou de trabalhar, está esperando por Jesus, e agora eles estão na minha casa todo dia para comer. Sabe o que Paulo falou? Escreveu na carta: quem não trabalhar, não come. Olhe para o teu irmão do lado e diga: quem não trabalhar, não come. Então, é muito importante. Me veio uma figura muito interessante, que é a seguinte: o sucesso é como uma operação de multiplicação, né? Porque você tem o sucesso ou o progresso que vem pela soma, e tem o progresso que vem pela multiplicação. Qual que você quer na tua vida? Não é isso? É a progressão geométrica e não a aritmética. Eu quero mostrar para vocês fazendo umas continhas aqui. Quantos sabem fazer conta de multiplicação aqui? Quanto que é 5 vezes 10? 50. Quanto que é 3 vezes 7? Diga assim: pastor Lamartine também é professor de matemática. Quanto que é 1 vezes 0? 10 vezes 0? 100 vezes 0? 1000 vezes 0? Uai, como assim? Eu quero que você pense nessa conta de multiplicação, imaginando que o primeiro elemento da operação é o que está dentro de você: seus talentos, sua inteligência. O segundo elemento da equação são as suas atitudes. Combinado? Então vamos imaginar que você tenha 5 talentos e você multiplique por 0 de ação. Quanto que dá? 0. Vamos imaginar que você tem um talento extraordinário, 1000, e você faça 0 de ação. Quanto que dá? Vamos imaginar que você tem um talento e você tenha 10 de atitude. Quanto que você tem como resultado? 10. E agora eu quero fazer com vocês aqui umas continhas. Um enorme potencial vezes 0 de atitude, o que dá? Desperdício. Quantos de vocês conhecem pessoas talentosas que não produzem nada? Alguém já disse que o lugar onde tem maiores riquezas é no cemitério, porque lá foram enterrados as pessoas talentosas que nunca realizaram, os escritores que nunca escreveram, os músicos que nunca compuseram, as pessoas que receberam talentos de Deus e nunca agiram. Ação é fundamental para o sucesso. Não basta, meu querido, ter um talento enorme com uma atitude negativa ou nenhuma atitude. Mas quando você multiplica um grande talento por uma grande atitude, aí você vai ter um crescimento exponencial. Aí você vai ter uma pessoa que vai progredir muito mais rapidamente do que os outros. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus tem dons para você.
mas as atitudes são suas. Amém? A terceira lei do sucesso é: compreenda a diferença entre capacidade e escolha. E no caminho do progresso, eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é um insight muito interessante. No caminho do progresso, você tem que entender a diferença da capacidade e da escolha. E aqui eu quero fazer uma afirmação muito clara. Na área da capacidade, aquilo que você tem de potencial, o crescimento é muito lento. Se você tem 6 de capacidade intelectual, para você chegar a 8, você vai ter que trabalhar muito, estudar muito, batalhar muito. Mas na área, diga assim, diferença entre capacidade e escolha. Na área de escolha, irmãos, a mudança é muito mais rápida, é vasta, é enorme. Por exemplo, eu era uma pessoa que ao longo da minha vida inteira eu nunca estudei. Nunca estudei na vida. Nunca tinha lido um livro. Quando eu decidi que eu ia começar a ler, eu comecei a ler para valer. No primeiro ano da minha conversão, eu li a Bíblia acho que umas 4 vezes. O que aconteceu? Houve uma mudança rápida de conhecimento. Por quê? Eu tinha capacidade, mas eu não tinha a escolha. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: na área da capacidade, você cresce pouco, mas na área da escolha, você cresce muito. E eu vou mostrar para vocês aqui, Provérbios 12, 27 diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ele ser diligente. O indivíduo é caçador, mas ele é preguiçoso, não vai assar comida nenhuma. Provérbios 12, 24 diz assim: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Eu vou traduzir para os nossos dias. Se você quer se tornar chefe, você tem que trabalhar mais do que os outros. Se você quer ser empresário, não dá para trabalhar 8 horas por dia. Você vê um indivíduo que tem tino para negócio, ele ama o trabalho. Não tem esse negócio, chegou 5 horas, 10 para 5, ele já está querendo ir embora. Não, meu irmão, esse é o caminho de você nunca progredir na vida. Mesmo que você seja um assalariado, faça mais do que o teu chefe pede, porque na hora de mandar embora você fica, na hora de promover o outro fica e você vai. Amém ou não? Então é importante você saber que capacidade é uma coisa, mas escolha faz toda a diferença. Então eu quero também fazer uma outra afirmação muito importante. Em área de dons, meu querido, presta atenção porque isso é importante. Diga assim: em área de dons, de capacidades, eu tenho que focar as minhas habilidades, mas na área de escolha, eu tenho que focar as minhas fraquezas. Caiu a ficha ou não? Vamos pensar de novo? Eu vou tornar prático. Todo mundo tem o sonho de ser American Idol. Hoje não é mais American Idol, né? Hoje qual que é? É o The Voice. Todo mundo tem um grande sonho. Tem gente que fala: siga o seu sonho. Não, meu querido, se você não tem talento, não siga aquele sonho, porque não vai rolar. Tem gente que vem falar para mim: pastor, Deus me chamou para ser cantora. E abre a boca e fala: não, Ele não te chamou. Ele tem misericórdia pelas pessoas. O Zé Luiz, por exemplo, é um grande mestre, mas tocando guitarra, às vezes eu olhava e falava: filhinho, não perde seu tempo, não vai rolar. Então na área de habilidades, de capacidades, foque nas suas habilidades. O teu chamado tem a ver com aquilo que Deus te deu. Ele te deu dons e talentos. É nisso que você tem que focar, não é no que você gostaria de ser.
Mas na área da tua escolha, foque na fraqueza. Ah, você tem um grande talento para tocar instrumento? Você vai escolher se você quer ser bom, muito bom ou excepcional. Os bons estudam 1 hora por dia, com talento está muito bom. Se estudar 4 horas por dia vai ser muitíssimo bom. Mas se quiser ser excelente, tem que estudar 8. Fazer daquilo não o seu lazer, mas o seu trabalho. Diga assim: na área de capacidade, eu tenho que focar nos meus dons. Na área de fraqueza, na área de escolha, aliás, eu tenho que focar nas minhas fraquezas. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado. Para melhorar, foque nos dons. Para melhorar, foque nas fraquezas. Quarta lei fundamental para o sucesso: saiba negociar. Quem aqui é um bom negociante? Fique de pé os negociantes aí. Parabéns. Quem, pode sentar, quem se sente um mau negociante? Fique de pé. Pô, fica de pé, não senta não. Ah, o pessoal que encheu o peito e levantou, ficou todo olhando do lado. Agora os outros que levantaram já estavam querendo sentar na hora, né? Bom, eu quero dizer o seguinte: se você é um mau negociante, não abra um negócio para vender nada. Mas você necessariamente não é um mau negociante. Você pode não saber vender, mas você pode negociar em outras áreas da vida. Porque na vida, pode sentar, querido, porque na vida tudo é negociação. Por exemplo, você, quem aqui que é feio, mas que casou com a menina que todo mundo queria? Tudo na vida é negociação. Você negocia quando você vai chavecar a menina que você quer ficar com ela, casar, namorar. Você negocia quando você vai procurar um emprego. Você está se vendendo e a pessoa está te comprando. Você negocia no casamento ou não? Querido, gente intransigente não progride. Você conhece gente intransigente, né? Eu sou assim: escreveu, não leu, o pau comeu. Vai chegar uma hora que o pau não vai comer mais, porque não tem mais ninguém lá para você brigar. Se você vê gente bem sucedida, é porque sabe negociar, é jeitoso. Pessoas radicais não progridem. Pode ter um progresso inicial, mas vai acabar virando nada. Pessoas tímidas não progridem. Se você ficar no seu lugar, bonzinho, você não vai nunca crescer nas relações. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser extrovertido, mas mesmo os introvertidos têm que saber negociar. Porque a vida é uma grande negociação. E com Deus é assim também. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, conta a história daquela mulher cirofenícia. Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele estava testando aquela mulher. O texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele está saindo de Israel e entrando no Líbano. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, ou seja, nada. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Glória a Deus, irmãos.
tem gente que acha que aquele raciocínio, olha, eu vou te dar alguma coisa, mas você não precisa me dar nada, que isso é bênção. Tem gente que fala, eu vou dar uma oferta, mas eu não quero nada em troca. Querido, isso é falta de fé, viu? Isso não é fé, não. Quando você pede para uma pessoa orar por você, você está doente, você espera o quê? Cura. O que você oferece para ela? Eu creio. Quando você chega e vai pedir oração por um emprego, o que você espera em troca? O emprego. Quando você faz uma oferta, você tem que esperar o quê? Nada. Toda oferta tem que ter um propósito. Ah, pastor, mas a gente não merece. Claro que não merece. Nós não merecemos nada, mas Deus quer nos abençoar. E a gente vê claramente que essa mulher, ela negociou com Jesus. Jesus começou a colocar todas as impossibilidades. Não, eu vim para o povo que não é... Você é cananeio, eu vim para o povo de Israel. Não, mas eu quero. Ah, mas eu só não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Me dá a tua migalha. Eu sei que o Senhor tem para dar o que eu necessito. Então, por favor, me dá o que o Senhor tem para dar, que eu tenho a minha fé para te entregar. É negociar com Deus. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, estava no início da igreja, eu morava numa casa de rua assim. E passou um sábado de manhã, um menino de uns 15 anos, querendo vender enciclopédia. Você conhece alguém mais chato do que isso? Tocar tua campainha no sábado de manhã para vender uma coisa que você não quer. E quando eu olhei o produto, era aquela enciclopédia vagabunda, os papéis tudo amarelado, vagabunda. E eu dizendo, eu não quero. E o rapazinho, não, é muito boa. O camarada conhecia a enciclopédia inteira. Isso fala disso, fala daquilo. Queridos, ele não me deixou dizer não em meia hora. Chegou uma hora, eu falei, quanto custa? Custa tanto. Vou comprar, não porque eu queira, mas que você insistiu tanto, que você mostrou tanta paixão pelo negócio que você está vendendo, que eu vou comprar. Eu quero te dizer mais, você vai ser um grande vendedor. Aprenda a negociar. Se você não negociar, você não vai ter um amigo. Porque não existe ninguém perfeito no mundo. Se você não negociar, o teu casamento vai acabar. Em toda negociação, uma hora você ganha, outra hora você perde. O que você não pode é deixar de negociar. Pessoas bem-sucedidas sabem dessa lei e vivem essa lei. Ela mostrou insistência, argumentação e fé. O resultado é que Jesus disse: faça-se como você deseja. E a filha dela foi curada. Jacó negociou com Deus. Ele ia ter que encontrar o seu irmão Esaú, e ele encontrou o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, no vale de Jaboque. E ele lutando com o anjo do Senhor, que é Jesus. E o anjo falando, eu preciso ir embora, está amanhecendo. Não vai, daqui não sai enquanto não me abençoar. Irmãos, nós estamos falando de lutar a noite inteira. Uma boa negociação às vezes demora. O Alcides sempre negociou. Quantos aqui já ganharam uma negociação depois de uma longa conversa? Passou a noite inteira lutando com o anjo. E o anjo falou, tá bom. Tocou nele, falou, vou te conceder o que você quer, mas de hoje em diante você vai ser uma pessoa diferente. E você não vai ser mais chamado Jacó, que é usurpador, mas vai ser chamado Israel, porque é um príncipe que lutou com Deus e venceu. Jesus nos ensina que até com Deus a gente tem que saber negociar. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Quando ele vai ensinar a orar, ele diz assim: seja como aquele servo inoportuno que à meia-noite bate na casa do seu vizinho para pedir pão. O bom negociador, ele não desiste do negócio até que ele seja feito. Não basta você desejar algo, você tem que lutar por esse algo. E nesta luta não tem que ser impositiva, tem que ser negociação grande.
E você tem que saber quando ir adiante e quando recuar. Você tem que saber quando exigir e quando ceder. Porque somente quando você lança a semente é que a colheita virá. Se você oferece fidelidade, você exige fidelidade. Em toda boa negociação, você tem que aprender a engolir sapo. Tem dia que o sapo é um girinim, mas tem dia que o sapo é um sapo boi. Tem muita gente que entrou aqui hoje, o sapo está entalado, não conseguiu engolir ainda. Às vezes é a mulher que levantou querendo pegar no seu pé, às vezes é o marido que levantou virado. Engole o sapo, bota um salzinho, bota uma pimenta, mas engole, porque se não engolir sapo não progride. Amém? A quinta lei do sucesso: valorize as pessoas. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Essa pessoa que está do teu lado pode ser o instrumento de Deus para o teu sucesso. Gente, pessoas são carentes. Pessoas são carentes. Às vezes a pessoa que você menos espera vai ser aquela pessoa que vai abrir uma porta para você. Às vezes você precisa de um emprego e aquela pessoa conhece a pessoa que está contratando. Agora, se você for uma pessoa só voltada para si, você nunca vai ter as pessoas trabalhando a seu favor. Olha, você sabe qual o resultado de quem só valoriza o sucesso? O máximo que você pode ter é uma carreira. Mas se você for uma pessoa que valoriza pessoas, você terá um chamado. Diga assim: o sucesso valoriza somente, a carreira valoriza só o sucesso. O chamado valoriza as pessoas. Mateus 18:12, Jesus está falando: que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar? Não deixará ele nos montes as 99, indo procurar aquela que se extraviou? Se tem uma coisa que pastor não suporta é perder ovelha. Eu estava começando o ministério, veio uma pessoa de uma outra igreja, uma igreja grande. E eu liguei para o pastor, ele havia sido meu professor na faculdade. Eu disse: pastor, fulano de tal está vindo para a minha igreja, mas ele está magoado com você. Eu achei que vocês deviam acertar as contas. E a pessoa do outro lado diz assim: não se importe não, aqui eu tenho 500 pessoas, ele não vai fazer falta. Eu falei: então tá bom, ele pode ficar aqui, que aqui ele vai fazer muita falta. Pessoas são mais importantes do que carreiras. Jesus se tornou o pastor de bilhões, porque ele viu cada pessoa como uma ovelha importante. E por isso ele disse: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu tenho uma equipe trabalhando as minhas mídias sociais, mas eu valorizo aquelas pessoas que eu não conheço. É interessante porque essas pessoas que vêm a visitar a igreja, quando elas vão chegando a mim, elas vêm sorrindo já. Eu já sei, essa aí é um visitante que é do meu Facebook. Por quê? Porque elas me conhecem. A gente bate altos papos, irmãos. Tem gente que escreve texto de 3 páginas, estou te falando sério, e eu leio tudo. Às vezes a resposta são 3 linhas, porque não dá para responder na mesma dimensão, mas eu respondo todos que eu consigo. Então a pessoa, quando chega, ela já chega com intimidade. Aí ela chega e fala: eu sou aquela que te escreveu isso. E via de regra eu acabo lembrando, mas às vezes não lembro, né? Porque é tanta história parecida. Mas pessoas valem mais do que resultados. Então, querido, não importa qual seja a tua atividade, valorize pessoas. Você quer saber se uma pessoa valoriza a outra? Por exemplo,
Se a tua secretária em casa te ama, é porque você valoriza a pessoa. Se o teu chefe te ama, não, se o teu chefe te ama não, se você ama o seu chefe, é porque ele te valorizou, amém? Então valorize pessoas, porque elas são importantes, elas são a razão de Deus ter te dado dons, de Deus te dado um chamado. Quando eu olho para a igreja, eu não acho que fui eu que fiz a igreja. Eu lembro de todas as pessoas que passaram pela minha vida e daquelas que ainda estão comigo. E um dia um pastor falou para mim: nossa, como você tem gente que está com você desde o começo, né? Eu falei: não são muitos, porque a gente começou com poucos, mas a percentagem dos que ficaram é muito maior do que as que foram embora. Por quê? Porque eu valorizo pessoas. Não adianta nada eu dizer: ô Zé Luiz, eu valorizo o seu dom. Na hora dos perrengues dele eu tenho que estar lá. Eu sou o chefe dele, eu tenho que resolver os perrengues dele e de todos os outros. Valorize pessoas, porque as pessoas são fundamentais para o seu sucesso. Quando, querido, você vê pessoas que estão profundamente motivadas, é porque elas foram valorizadas. Olha para a pessoa do teu lado, diga assim: você é muito importante, viu? E uma das coisas que você precisa melhorar, quando você valoriza as pessoas, é a si mesmo. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Você valoriza a tua mulher? Como é que é? Provérbios 18, 22. Oh, glória, esse aí valoriza a mulher. Aquele que recebeu uma boa esposa, recebeu do Senhor. A Bíblia diz que a herança é dos pais, mas a mulher virtuosa é do Senhor. Eu digo: Deus gosta muito de mim, porque me deu a melhor. Queridos, essa mulher é apaixonada por mim, mas eu valorizo. Eu posso estar gordo, careca, mas ela está impecável. Chega sábado, ela fala: vou para o cabeleireiro. Vai, bem, vai sim. Às vezes quando ela fala o quanto foi, dói até na alma, mas tudo bem. Ela gosta, então Deus te abençoe. Valorize os seus filhos, gaste tempo com eles. Valorize os seus funcionários, dê prêmios para aqueles que são bons, que são diligentes. Valorize pessoas. Pessoas que se sentem valorizadas, elas são proativas, elas trabalham com alegria, elas falam bem da empresa. Agora, pessoas que se sentem desvalorizadas, elas metem o pau na empresa que trabalham, e no chefe muito mais. Se você vive na sociedade para progredir, não basta agregar valor a si mesmo, tem que agregar valor às pessoas que estão com vocês. Sexta lei do progresso ou do sucesso: lidere pelo exemplo. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz assim, está falando para o pai em relação aos filhos: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse negócio de dizer assim: vá para aquele lugar que é muito bom, é só quem é dono de empresa de turismo. Você vai lá para comprar me dá um pacote aí. Que hotel que é bom? Ah, tem um hotel lá em Maragogi maravilhoso. Você já foi? Não, mas me disseram que é muito bom. Isso vale para vender passagem, vender pacote. Líder tem que ir junto. Aqui Deus está falando para o pai, como é que ele vai influenciar o filho? Ele diz: essa palavra que eu estou te dando, estou te ordenando, primeiro tem que estar no teu coração. Ou seja, você tem que crer o que você quer ensinar ao outro. Depois,
tu as inculcarás na vida dos teus filhos. Quer dizer, você vai ser um instrumento de influência na vida dele. Mas de que jeito? Como é que um filho passa a crer naquilo que o pai está ensinando? Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Você sabe que as pessoas que têm maior dificuldade de conversão são as pessoas de religiões cujos pais estão à frente. Esse negócio de mulher ir para a igreja e o marido ficar em casa provoca uma dissonância cognitiva. Por quê? Porque diz para o filho assim: é bom, mas ele fala: mas por que o pai não vem? Aqui na igreja está cheio de mães crentes cujos pais não são. As filhas vêm, os pais não, os filhos não. Por quê? Porque isso não é bom para o meu pai, não é bom para mim. Se você quer liderar, você tem que dar o exemplo. Não tem outro jeito. Os muçulmanos, por exemplo, por que eles têm grande dificuldade de se converter? Por uma razão simples: porque os pais são devotos, são líderes. Ramon, quando estava estudando inglês lá nos Estados Unidos, tinha muitos amigos muçulmanos, eles eram ótimos. Algumas vezes que ele tentou falar de Jesus para eles, falaram: olha, desse assunto vocês não toquem no assunto comigo. Colocava uma barreira. Por quê? Porque é uma religião de homens apaixonados por aquela visão. Lidere pelo exemplo. Não basta só ter no teu coração, tem que agir em relação aos seus filhos. Aí diz mais: você vai inculcar de que maneira? Falando sentado em casa, falando andando no caminho, ao deitar-te e ao levantar-se. Aqui fala do tempo que isso está na tua vida, desde manhã até a noite. Aqui fala nos lugares em que isso acontece: quando você está sentado, almoçando, tomando café, ou quando você está dirigindo para uma praia, por exemplo, com a sua família. Os seus filhos, eles vão observar como é que você vive em relação àquilo. Será que ele crê mesmo? Será que isso é verdade na vida dele? Se é verdade na vida dele, é verdade na minha. Lidere pelo exemplo, porque o resultado disso é que as pessoas serão transformadas e caminharão no mesmo caminho, na mesma direção. Amém? O exemplo inspira. Penúltima lei do sucesso: compreenda a importância do tempo. Tem um texto da palavra que diz assim: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Há momentos da vida da gente que, se a gente não fizer o que tiver que fazer, a oportunidade vai passar. Sim ou não? Em tudo, irmãos. A gente estava orando 6 anos por um novo local. Quando apareceu esse local, eu me encantei por ele, porque eu consegui vislumbrar o que aconteceria. Mas eu confesso que eu temi. Eu temi, porque era muito alto o salário. E eu fui orar. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que me incentivaram. Os meus pastores, eu lembro o Zeca falando: não, a igreja vai crescer, vamos entrar. Eu olhei para ele: o Zeca estava me falando isso? O Zeca todo comedido, todo racional, né? Se fosse o Daniel, vamos que Deus vai dar, vamos que Deus. Aí já vou até orar em línguas. Mas eu confesso que eu dei uma tremidinha. E o Alcides que está aqui: vamos que eu te ajudo, vamos. Chegou uma hora, irmãos, a decisão era minha. Eu tinha que dizer: vamos correr o risco, vamos correr o risco de crer que Deus é um Deus que nos ajuda nos momentos que nós damos um passo de fé, ou vamos recuar? Eu falei: vamos. Hoje
a gente está vibrando, Deus está prosperando, aquilo que parecia impossível é possível, porque tomamos a decisão certa, na hora certa. Agora, aparentemente era o pior momento, porque estava em crise o Brasil. E se você começa a analisar friamente, você vai dizer, não, agora as pessoas estão dando menos dízimo, estão dando menos oferta, elas estão com medo do futuro. Não posso tomar uma decisão desse tamanho. Por outro lado, se não tivesse em crise, nós iríamos pagar o dobro do que estamos pagando. Então eu quero dizer para você que a crise é a oportunidade que Deus está te dando para você saltar degraus. Amém, igreja? Saiba entender o tempo e tomar as decisões na hora certa. Jesus estava chamando alguém, que oportunidade extraordinária para segui-lo. Ele disse, deixa-me enterrar primeiro meu pai. E Jesus falou, deixa que os mortos enterrem os mortos. Há momentos na vida da gente que a gente tem que fazer o que tem que fazer. Diga, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Diga, tem que fazer agora. Ore a Deus, caminhe pela fé, analise as circunstâncias, mas aproveite a oportunidade. No alpinismo, geralmente muitas pessoas se arvoram para fazer aquela escalada, mas chega um momento que os alpinistas chamam de meio do caminho. É aquele momento em que o indivíduo tem que decidir se ele desce ou se ele sobe. E eu vi um depoimento de um dos líderes de alpinistas, né? Que ele fala que muita gente, quando vê a dramaticidade, né, das circunstâncias, quando vê o tempo, o frio, os ventos, quando olha para cima e vê o tamanho da subida, muita gente desce. Aí passa alguns dias, e quando vai chegando o pessoal que está descendo, que foi até lá em cima, você olha para os rostos das pessoas e elas estão sorrindo, cansadas, exaustas, mas vitoriosas. E o alpinista diz assim, e via de regra, você vê os que decidiram descer dizendo, por que eu não fui? Querido, se você quer ter sucesso na vida, aproveite as oportunidades. Aqueles momentos da sua vida que as coisas estão indo bem, aproveite para avançar. Porque na vida também tem os momentos que você tem que recuar e retrair. Mas nos momentos em que Deus está te dando a oportunidade de seguir, siga. E a última lei que eu quero trazer para vocês hoje e essa talvez seja uma das mais importantes: comunique-se. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, comunique-se. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. O ser humano é um ser falante. Esse é o maior instrumento que a gente tem. Quem fala bem, progride. Quem não fala, não progride. Quem tem boca, vai a Roma. Você vê com a própria linguagem do povo já reconhece isso. O indivíduo que é comunicador, ele prospera, vende bem o seu peixe. Você sabe que, de acordo com os experts, todos os dias você recebe 35 mil sinais de comunicação. É o outdoor, é a palavra da esposa, é o jornal, é o camarada que está vendendo. Você abre a internet, vem aqueles pop-ups, né, que vem vendendo coisa, te oferecendo. 35 mil. Por isso, comunicar bem faz toda a diferença. Quem se comunica bem vai progredir, vai ter sucesso. Todo político, todo jornalista, todo membro de família, toda compra que você vai fazer, todo vendedor tem alguma coisa para te dizer alguma coisa. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, eu quero te falar uma coisa. Agora você já faz parte dessa estatística aí de 35 mil.
comunicações ao longo da vida. Agora, eu quero dizer que mais importante do que comunicar é conectar. Você sabe qual a diferença de comunicar para conectar? Comunicar, qualquer um pode conectar. Ô seu idiota! Está cheio de políticos. Você já viu aquelas propagandas políticas que o camarada começa a ler o teleprompter? Já virei, falei, esse eu não quero ouvir. O cara está lendo, nem ele acredita no que ele fala. Mas tem aqueles que começam a falar, já prendem a tua atenção. Mais do que comunicar, a gente tem que conectar. Porque o que conecta, conexão é a habilidade de você identificar pessoas, de se relacionar com elas e de influenciá-las. Quando você comunica, você propõe a sua ideia. Mas quando você conecta, você toca no coração das pessoas. Eu sei quando eu estou me comunicando bem, quando eu estou conectando com vocês. Eu falo alguma coisa, vocês riem. Por que você riu? Você sabe que existe uma área do seu cérebro que, se você tocar na neurologia, eles já descobriram a área do cérebro que você faz rir. A pessoa está sendo operada e o médico toca naquele ponto do cérebro, a pessoa começa a rir. Doutor, como o senhor está engraçado. Conectar é isso. É você atingir o ponto, sensibilizar a pessoa. É no momento que ela tem vontade de dizer, é verdade. Toda vez que você conecta com pessoas, você começa a caminhar em direção ao progresso. O americano faz pesquisa para tudo, né? Fizeram uma pesquisa de quais as qualidades que os presidentes tinham que ter para serem considerados os melhores presidentes. Eu vou falar de 5 qualidades que eles determinaram como fundamentais para um bom presidente. Primeiro, visão. Diga visão. Depois, pragmatismo. Construir consenso. Carisma e confiabilidade. Destes 5, irmãos, o único que não tem a ver com conexão é visão. Todos os demais têm a ver com visão. Pragmatismo. O que é o indivíduo pragmático? O indivíduo pragmático é o que é prático. É o que torna uma comunicação viável, palatável. A outra pessoa entende, facilita. Ele não fica só com ideias, ele é realizador, ele é pragmático. Construir consenso. Na política, se você não souber fazer consenso, você nunca vai a lugar algum. Por isso que eu tenho medo de algumas escolhas aí que nós estamos vendo, achando que o indivíduo, só porque ele tem algumas características que a gente concorda, que ele é o melhor presidente. Porque uma pessoa que não sabe negociar, uma pessoa que não sabe, sentar numa mesa. E olha, a gente não pode olhar isso como uma coisa negativa, irmãos. Porque o Congresso Nacional, ele representa o povo. Então o indivíduo que chega lá e ele luta só pelas ideias do seu partido e ele não é capaz de negociar, ele não vai longe. Então na vida, não basta só você ser um comunicador. Você tem que saber criar consenso. Você tem que saber ter carisma, impressionar as pessoas pelas coisas que você faz e diz. E sobretudo tem que ser confiável. Por que as pessoas gostam de votar no novo? Porque os outros já decepcionaram. Uma pessoa que vem e promete uma coisa e faz o contrário, você quer o diabo, mas não quer ele. Está amarrado, o diabo em hipótese alguma. Acabei de desconectar com algumas pessoas. Tem gente, meu Deus! Para você conectar bem, você tem que se importar em como você fala. Quais são os sinais que a gente percebe que você conectou ou que a gente conectou com alguém? Em primeiro lugar, quando há interação. Pessoas que foram conectadas, elas se esforçam mais
Você já viu um trabalhador motivado? Aquele que é capaz de andar mais uma milha. Esse foi conectado. Aquele que está com preguiça, está achando que não vale a pena. Aquela pessoa que está, sem você pedir, está elogiando o ambiente, está elogiando o trabalho. Essa pessoa foi conectada. Pessoa que está aberta. Você já reparou que às vezes no tratamento com as pessoas estão abertas, uma palavra que você fala, elas se fecham? Sim ou não? Você perde a conexão. Então, às vezes, o líder ele tem que falar coisas desagradáveis, porque o papel dele é melhorar a vida das pessoas, mas ele tem que lutar para falar do jeito certo. E quando ele perde a conexão, ele tem que ser humilde para refazer. Pessoas que progridem, que têm sucesso, se conectam. Então, maridão, se você está brigado com a tua mulher, seja humilde. Fale com ela, o que eu estou fazendo errado que está te entristecendo? O que eu posso fazer para melhorar? Amém? Pessoas que foram conectadas contam testemunhos de como Deus fez na vida delas. Falam de coisas alegres, de experiências alegres. Pessoas que foram conectadas têm ligação emocional. Você já reparou que quando você tem amigos queridos, quando você os encontra, qual é a reação imediata? Sorriso, abraço, que alegria te ver. Agora, aquele indivíduo que quando chega traz a nuvenzinha, esse aí, zero de conexão. É aquele indivíduo que a gente chama de desmancha a roda. Ele chegou, a turma vai vazando, devagarzinho, mas vai vazando. Conectar-se é importante, gente. Importante para fazer amigos, importante na sua escola, importante no trabalho, importante na igreja. Nós estamos aqui conectados, vocês estão todos olhando para mim. Alguns estão também com a internet ali, né? Mas eu dou, de vez em quando eu dou uns pulos aqui, dou uns gritos. Aí o camarada que está lá na internet, opa, o que ele falou agora? Conexão é fundamental. Pessoas que estão conectadas têm energia positiva, têm uma atitude positiva, estão animadas. Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos levantam de manhã no domingo aqui alegres para ir à casa do Senhor? Amém? Então dê uma salva de palmas para Jesus. É Ele quem nos conecta. Faz 2000 anos que Ele continua se conectando às pessoas, chamando: vinde a mim, vós que estáis abatidos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas você pode ser um instrumento de conexão. A igreja tem a melhor mensagem de todas. Precisa ter os instrumentos. Dentro de você, você não só tem os seus talentos, mas tem o Espírito Santo de Deus. Agora cabe a você, meu querido, deixar Ele operar primeiro na tua vida, para depois extravasar e você alcançar o mundo. Amém? Aquele marido que nos converteu vai se converter, aquele filho que está afastado vai voltar. Deus quer te usar. Nós temos a melhor mensagem, precisamos ser os melhores instrumentos. Por último lugar, eu quero dizer que a boa conexão só existe quando existe amor incondicional. Você sabe quando o relacionamento é profundo, quando entre duas pessoas, uma sabe quais são as qualidades da outra e os defeitos, e ainda assim não abre mão uma da outra. Amém? Se você for um bom comunicador, e além de se comunicar, se conectar às pessoas, se você amá-las incondicionalmente, elas vão com você para onde você for.
Os líderes que se conectam não precisam buscar liderados, os liderados o acompanham. Sucesso é cumprir o chamado de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que Deus precisava fazer para que você fosse bem sucedido. Aliás, a Bíblia não chama de sucedido, bem sucedido, chama de mais do que vencedor. Tudo aquilo que Deus precisava fazer, Ele já fez. E você quer fazer a tua parte? Então feche os seus olhos, querido. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o primeiro passo para uma vida de sucesso é entregar a sua vida para Jesus. Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai o meu jugo, o meu fardo, porque o seu é pesado, o meu é leve. Eu fico com o seu e te dou o meu. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Jesus é capaz de mudar a sua história. Jesus é capaz de mudar as cadeias que a vida lhe apresentou. Jesus é capaz de mudar o seu destino. Mas o primeiro passo é teu. Ele jamais vai te forçar. E hoje Ele quer se conectar a você. Ele quer que você entenda que você é amado a despeito de quem você é. Aliás, a Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados, para perdoá-los, para nos dar vida eterna. Então, se você entrou aqui hoje, meu querido, eu não estou te oferecendo uma religião. Religião é coisa de gente, de homens. Eu estou te oferecendo aquilo que o Senhor me manda te dar, que é a palavra da verdade. Uma vida nova em Cristo, um relacionamento pessoal. Talvez você tenha ouvido falar de sucesso durante essa manhã inteira e esteja até chateado, porque se sente um fracassado. Mas hoje eu quero te dizer que Deus pode mudar a sua história, se você assim desejar, entregar a sua vida a Ele. Ele pode tomar o leme do teu navio, do teu barco, a direção do teu carro, e pode mudar a sua vida. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, perdão, Pai, porque muitas vezes eu não creio que o Senhor pode me levar ao sucesso, ao progresso. Mas a Tua palavra diz que eu não dependo das circunstâncias, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Pai, eu aprendi hoje que o Senhor faz, o Senhor continua fazendo. Mas aquilo que eu tenho que fazer, eu me disponho, Senhor, a me colocar diante de Ti e crer na Tua vitória e obedecer às Tuas direções. Pai, eu creio na Tua palavra. Ela é poderosa para mudar a minha vida. Eu entrego as minhas questões ao Senhor e me recuso, Senhor, a ser derrotado. Em nome de Jesus, eu dou o meu passo, porque eu sei que o Senhor me ajudará. Em nome de Jesus, Senhor, na vida pessoal, na vida familiar, na vida emocional, na vida espiritual, na vida física, eu quero ser mais do que vencedor. E eu vou obedecer a Tua palavra, os Teus comandos, mesmo quando não forem agradáveis, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar, e eu vou vencer, Senhor. Os meus dons eu focarei e serei usado, mas as minhas fraquezas eu decidirei trabalhar nelas como prioridade na minha vida, para que eu mude de patamar.
em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Queridos, este ano Deus tem grandes coisas para essa igreja. Se você está chegando aqui, nós precisamos de você. Se você já está aqui há algum tempo e não está fazendo nada, nós precisamos de você também. Não existe nada mais importante na vida do que servir a Deus. Engaje-se em alguma coisa, em algum ministério, em alguma célula, porque Deus quer te usar os seus dons, as suas oportunidades. E não se esqueça, é com relacionamentos que a gente cresce. É muito importante. Eu não conheço um crente que esteja envolvido para valer, desempregado, que alguém não lhe abra uma porta de emprego. Conexões são importantes. Deus espera o seu engajamento. Feche os seus olhos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.